Queridos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. O livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo 1, fica aí antes de Salmos, um livro muito falado, mas pouco lido, né? E nessa noite, com a graça de Deus, estarei expondo do versículo 1 até o versículo 5, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Oremos, Senhor, mais uma vez. Deus, estamos diante da Tua palavra. Palavra que é infalível, errante, soberana. Tua palavra, ó Deus, que permanece para sempre. Tua palavra que é poderosa. Mais uma vez, ó Deus, eu rogo ao Senhor que me use, conforme a Tua graça, Tua misericórdia, para expor com fidelidade esse texto da Tua palavra. Dá-me capacidade para isso, Senhor, e também aos meus irmãos para que possam compreendê-la. Assim eu rogo a Ti no nome de Jesus. Amém. E quando o dia mau chegar, meditando, irmãos, no livro de Jó, o Senhor colocou em meu coração esse tema e também essa série que para mim é um desafio. E eu desejo expor esse tema de acordo com as oportunidades que eu receber aqui. Quero expor esse tema aos irmãos com base nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Jó. Infelizmente, nós vivemos em um mundo caído, cheio de pecado. E nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de calamidade. E nós não temos o controle sobre elas. Nós tentamos nos defender, fazendo a nossa parte com a prevenção de algumas doenças e seguindo também alguns protocolos de segurança. Mas nada disso é capaz de evitar o dia mau, que pode chegar por meio de um diagnóstico, por meio de um telefonema ou de qualquer outra situação. E, meus irmãos, nós não estamos acostumados com o sofrimento e nem o recebemos de braços abertos. Pelo contrário, nós rejeitamos tudo aquilo que pode causar em nós algum tipo de dor e desconforto. Isso não significa que nós devemos viver buscando o sofrimento. Mas e quando ele chegar? Quando este dia mau chegar, estamos preparados para ele? Na visão tradicional da Bíblia, nós temos o que é chamado, um bloco de livros, que é chamado de livros de sabedoria. E estes livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também o livro de Cantares. E cada um desses livros, meus irmãos, eles traz um estilo diferente de poesias e formas que contém traços da cultura da época. E quando nós olhamos para estes livros, principalmente para um livro como o de Jó, nós perguntamos: por que Deus,
ele escolheu esse estilo de literatura, um livro como esse, para conter em sua revelação? Por que Deus escolheu poesias, a prosa, para poder conter a sua revelação? Pois bem, o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ele é dotado de capacidade para que ele possa entender a realidade das coisas em imitação ao próprio Deus. O ser humano, meus irmãos, ele carrega em si um instinto criacional. Nós sempre vemos aí na televisão, nas redes sociais, o ser humano sempre criando alguma coisa. E podemos dizer que o homem, ele busca essas coisas exatamente para entender como elas são, as suas razões, causas e consequências. É por isso que durante a história nós temos aí os pensadores, filósofos, vários ditados popular e também alguns provérbios que demonstram essa busca por sabedoria. Eu creio que você já conhece aí muitos ditados popular que as pessoas costumam dizer, né? Pouco com Deus é muito, né? O muito sem Deus não é nada. Isso demonstra um pouco dessa sabedoria que o próprio ser humano carrega. Mas sabemos que o ser humano, ele não está mais em seu estado original. E agora, corrompido pelo pecado, essa busca pela sabedoria foi totalmente corrompida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21 e 23, diz que o ser humano, ele tem sabedoria. Uma sabedoria dada por Deus, só que ele, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo essa sabedoria, não glorifica a Deus. O ser humano tem sabedoria, mas não glorifica a Deus. Porque essa sabedoria, por causa do pecado, ela não é completa. Então, a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra temor, principalmente no Antigo Testamento, também pode ser vista, interpretada como confiança, fé, reverência. Aquele que teme ao Senhor, aquele que confia ao Senhor, então tem o princípio aí da sabedoria. Mas que sabedoria é essa? É a sabedoria de entender como que este mundo funciona. O temor a Deus significa Deus dizendo aos homens acerca das coisas como elas são. Como que este mundo funciona? Como nós vamos entender este mundo? Através da palavra de Deus, e por isso que Ele nos entregou a sua revelação, nos entregou em sua revelação esses livros de sabedoria. Um autor chamado Graham, um teólogo, ele diz o seguinte sobre os livros de sabedoria. Sabedoria tem a ver com a percepção e o entendimento corretos da realidade. Isso pressupõe que existe no universo uma ordem divinamente estabelecida que pode ser percebida. Em outras palavras, isso significa dizer que Deus, Ele fez um mundo conhecível, compreensível, e Ele fez o ser humano para entendê-lo. E Deus precisa, irmãos, então nos mostrar, por causa da corrupção do pecado, como que as coisas funcionam realmente. Por causa da queda, nós somos seres finitos, com mentes corrompidas, e precisamos da sabedoria de Deus para entender como que este mundo ele foi criado e como funciona a ordem deste mundo criado por Deus. Então é para este propósito que servem os livros de sabedoria. É Deus nos ajudando a entender como que esse mundo funciona. E olhando para o livro de Jó, nos deparamos com profundos mistérios que não podem ser sondados e que nos levam de volta à confiança na bondade de Deus. O livro de Jó nos lembra que embora possamos obter muito conhecimento sobre o mundo, tem algumas coisas que vão além do que o nosso coração alcança. Temos aí a internet com vários estudos sobre o mundo,
Mas chega em exatos momentos como este que Jó passou, que nós nos calamos e não conseguimos entender. Porque são mistérios profundos que cabem somente a Deus. Meus queridos, Jó, ele traz um relato da vida de um homem que possui posses, família e amigos. E esse livro ele possui 42 capítulos e apresenta em sua estrutura longos discursos. E aqui eu quero apresentar rapidamente a estrutura do livro de Jó. Se você está com a Bíblia aí física, você vai poder compreender e ver melhor essa estrutura. Do capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 1 até o versículo 5, nós temos aí um breve relato sobre a vida de Jó. É o autor bíblico apresentando quem é este homem, de uma forma bem breve, muito rápida. Então, do versículo 6 até o versículo 22, nós temos aí o primeiro diálogo, que é de Deus com Satanás, que é aí o primeiro teste de Jó. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, nós temos o segundo diálogo de Deus com Satanás, o que temos também o segundo teste de Deus a Jó e a visita também dos seus amigos. Do capítulo 3 até o capítulo 37, nós temos o terceiro teste, que é Deus, através dos diálogos de Jó com seus amigos, provando Jó para ver se ele é capaz de glorificar a Deus, mesmo diante de tudo que ele passou. E do capítulo 38 até o capítulo 41, nós temos aí discursos gloriosos. Deus falando com Jó, diretamente com ele. E então, meus amados, no capítulo 42, nós temos a resposta de Jó diante dessa revelação. Temos a repreensão de Deus aos amigos de Jó, e também temos a restauração desse homem, com ele todos e toda a sua família novamente ali restaurada, porque nasceram-lhe novos filhos. Então, 95% do livro de Jó é poesia. 95% do livro de Jó é poesia. E esse estilo de gênero é interessante neste livro aqui, meus irmãos, porque a poesia, ela lida com nossas emoções, vontades e sensibilidades. Nosso Deus é tão sábio que Ele escolheu um estilo, um tipo de gênero, que é capaz de expressar o que de fato está acontecendo com a nossa alma, que é a poesia. Todo poeta costuma dizer que ele fala com a alma, com o coração. E é isso que nós encontramos no livro de Jó. Um homem expressando o que há de mais íntimo em seu coração diante do seu sofrimento. A autoria deste livro é desconhecida, nós não sabemos quem foi que compilou esses discursos e quem foi que escreveu esse breve relato e o final do livro de Jó. Alguns escritos judaicos vão dizer que foi Moisés, outros vão dizer que foram Isaías, mas não há evidências conclusivas para confirmar quem foi que escreveu este livro. Mas porém, nós podemos afirmar que esse autor aqui, que escreveu o livro de Jó, que compilou esses discursos, é um israelita. E por quê? Porque nós temos aqui no livro a presença do nome com que Deus é chamado na aliança, Senhor. Observe comigo o versículo 6. Eu creio que na sua Bíblia o nome Senhor está em maiúsculo, fazendo-se referência ao nome de Deus, conhecido também como Javé, ou Yavé, ou Jeová, essa expressão. Então esse nome em maiúsculo faz referência ao nome de Deus, que se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, e era um nome que Deus era conhecido entre o povo de Israel. Então concluímos que o autor de Jó, ele é um israelita, mas a história contida em Jó há muito tempo atrás. Alguns autores e comentaristas costumam dizer que o livro de Jó é até mesmo antes do dilúvio. A história de Jó é até mesmo antes do dilúvio. Por quê? Porque nós não encontramos em Jó nenhuma referência ao templo de Israel. Nós não encontramos em Jó nenhuma referência aos patriarcas. Jó não cita Abraão, Jó não cita Isaac, nem Jacó. Não encontramos nenhuma referência ao êxodo e nem ao exílio, nos fazendo entender que essa história é mais antiga do que a história de Abraão. Então,
provavelmente o livro ele teve a sua composição final em 750 antes de Cristo, mas a história contida nele é antes do dilúvio acontecer. Mas qual é o propósito desse livro, meus irmãos? Por que nós temos Jó nas Escrituras? De forma geral, a minha resposta é que o livro de Jó, ele nos encoraja a viver em total dependência do Senhor e crer que Ele é um Deus justo em sua soberana vontade. Apesar de todos os acontecimentos que há no mundo, Deus, Ele continua sendo justo em sua soberana vontade. O pastor chamado Emílio Garófalo, lá de Brasília, ele costuma usar uma analogia que eu achei muito interessante para explicar o livro de Jó e de Eclesiastes, porque são livros que de fato nos deixam um pouco assim, com a mente um pouco perturbada. Como pode um homem como Jó sofrer tanto? Como que pode um homem sábio como foi Salomão escrever aquele livro tão confuso que é o livro de Eclesiastes? E ele explica da seguinte forma: ele usa a imagem dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Por exemplo, os verbos regulares, como amar, gostar, são verbos de conjugação simples. Se você sabe a forma, né, correta para conjugar um verbo, facilmente você vai conjugar esses verbos regulares. Mas os verbos irregulares, por exemplo, como o verbo ser, é um verbo que você vai encontrar um pouco de dificuldade para conjugá-lo. Tipo, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, vai ter que mudar um pouco a raiz do verbo, porque ele é um verbo irregular. E é isso que nós encontramos nos livros de sabedoria. Provérbios é um livro regular, que fala da vida como que ela funciona normalmente. Mas quando nós nos deparamos com Jó e com Eclesiastes, aí vem os verbos irregulares, mostrando que a vida, muitas vezes, vai nos apresentar um dia mau, um dia onde as coisas não vão funcionar da forma que devem ser. Então, meus irmãos, o livro de Jó vem para nos lembrar que existe o dia mau. E quando esse dia chegar, qual será a nossa reação? Então, este é o tema dessa série. E eu quero trabalhar ela em 3 perspectivas. A primeira é que eu quero apresentar a vida de Jó antes do dia mau, que é essa exposição nessa noite. Depois, nós iremos ver a vida de Jó durante o dia mau, como que Jó se comportou diante do seu sofrimento. E depois, a última parte dessa série, eu irei tratar depois do dia mau, como que Jó saiu depois dessa prova que o Senhor fez ele passar. Então, espero com a graça de Deus poder expor com fidelidade e com clareza tudo isso que o Senhor me ensinou durante esse tempo de estudo. Nessa noite, meus irmãos, nós veremos a vida de Jó antes do dia mau. E o tema dessa exposição é um homem chamado Jó. A Escritura descreve um homem íntegro, que confiava em Deus e que vivia uma vida de piedade. Então, em primeiro lugar, nós veremos que este homem chamado Jó, ele era temente a Deus. E no versículo 1, nós observamos que o narrador, ele começa essa história de uma forma simples, com uma construção gramatical que era comum nesse tipo de narrativa. Ao dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, o autor está de uma forma bastante breve, oferecendo alguns detalhes da vida desse homem. Não é possível nós determinarmos com toda certeza a localização de Jó, a região em que ele morava. Mas alguns autores, como Matthew Henry, um piedoso comentarista, ele afirma que Jó ele ficava próximo à terra em que Abraão foi chamado, a terra de Ur dos Caldeus. Era uma terra fértil, mas também com muitos salteadores. É por isso que, no decorrer dessa exposição, nós veremos que uma das provas de Jó, que ele passou, foi de salteadores invadindo as suas terras. E é inclusive nessa região aqui do Oriente, que Jacó ele encontra refúgio em Labão, na casa do seu tio, quando ele escapava da fúria do seu irmão Esaú. Então, queridos, esse breve relato nos mostra que Jó, ele é um personagem real.
Muitos críticos afirmam que Jó não era uma história verídica, não é uma história verídica. Falam que é apenas uma analogia, é apenas um poema para mostrar como a questão do sofrimento, para lidar com a questão do sofrimento, mas não é isso que o autor bíblico está nos dizendo. Este homem tem um nome, este homem tem uma cidade, tem um local. Existiu durante a história um homem chamado Jó. Não foi algo inventado, não foi apenas uma invenção. Jó faz parte da revelação de Deus para nós. O livro de Jó faz parte da revelação de Deus para nós. É tanto que ele é citado em Ezequiel e brevemente também na carta que escreve o apóstolo Tiago. E a continuação desse versículo apresenta algumas características da vida desse homem. O versículo 1 vai dizer que Jó, era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, para o tipo de narrador bíblico que nós encontramos, nós percebemos que eles têm uma informação privilegiada. E lógico que essa informação é dada por Deus. Por isso que os autores bíblicos são inspirados, porque eles têm informações que nós nunca iremos saber. E perguntamos, como é que sabem disso? Exatamente por causa da revelação que eles receberam de Deus. E o autor, ele traz aqui dois adjetivos que revelam a personalidade de Jó, a sua integridade e a sua retidão. Só que integridade, meus queridos, é algo que o homem não consegue ver. Para eu dizer que alguém é íntegro, eu tenho que conhecer o seu interior, e o interior e a nossa mente é algo que o homem não consegue ver. Então, por isso que essa integridade não é apenas declarada pelo autor bíblico, também é declarada por Deus. É Deus dizendo para este narrador, dizendo, olha, escreve aí que Jó também era uma pessoa íntegra. E ser íntegro aqui significa ser uma pessoa completa, uma pessoa reta, sem maldade, sem culpa. É assim que Deus nos apresenta Jó, um homem íntegro, reto em seus procedimentos. E integridade, como eu afirmei, é algo que nós não conseguimos enxergar, somente Deus. Por isso que o autor, com toda a autoridade que Deus deu a ele, e também essa revelação, pode dizer que Jó era de fato uma pessoa íntegra. O segundo adjetivo é que Jó, ele era uma pessoa reta. E retidão aqui significa uma pessoa que em todos os seus procedimentos, ele zela pela justiça, ele zela pela retidão. Em outras palavras, queridos, a Bíblia nos apresenta aqui um homem perfeito. Não é um homem sem pecado, porque como nós iremos ver, Jó ele confessa os seus pecados, mas era um homem diante de Deus perfeito. A mesma declaração nós encontramos a respeito de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, pois ele andava com Deus. Assim também Jó era uma pessoa íntegra e reta, porque ele andava com Deus. Jó, ele é um verdadeiro crente do Deus vivo. Ele teme a Deus. Ele fica admirado com a grandeza de Deus e convida também o mundo a reconhecer esse Deus que é o Criador de todas as coisas. E como marca dessa adoração a Deus, ele se afasta do mal todos os dias. E como é que nós nos afastamos do mal? Confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa maldade, reconhecendo que nós precisamos de Deus. Isso era Jó. E é interessante, meus irmãos, e eu convido vocês a lerem o livro de Jó com essa perspectiva, porque o livro de Jó vai nos apresentar como que ele andava em retidão, como que ele era íntegro diante de Deus. Em seus discursos, Jó vai nos ensinar como que nós devemos andar em retidão diante deste mundo tenebroso. Queridos, Jó, ele é um homem que, como diz alguns comentaristas, que a terra de Uz não era digna. Eu achei isso interessante porque, fazendo uma aplicação para nós, ser bom e íntegro em um mundo que é mau, significa sofrimento.
O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então a piedade, a integridade, justo, não é uma coisa muito boa para este mundo que é mau. As pessoas não gostam de pessoas íntegras, o mundo não gosta de pessoas retas, o mundo gosta daquilo que é mau. Infelizmente, aqui em nosso país, nós temos o chamado jeitinho brasileiro, que é o quê? Corrupção. O jeitinho brasileiro é a forma da gente poder encontrar uma brecha para fazer aquilo que é mal. E Jó condenava essas coisas. Por que ele condenava essas coisas? Porque ele era uma pessoa temente a Deus, conhecia a Deus. E se nós, meus irmãos, se nós queremos viver nesse mundo segundo a imagem e semelhança do nosso Cristo, nós seremos perseguidos. O próprio Jesus falou isso. O mundo, ele vai odiar vocês, porque ele também odiou a mim, odeia a mim, né? O mundo me odeia, é por isso que vocês também serão odiados. Porque somos os melhores? Não, porque carregamos a imagem de Cristo, porque por Cristo nós fomos santificados, justificados, e o mundo odeia pessoas assim, que parecem com Cristo. Em alguns discursos dos seus amigos, mostra ali um certo ódio do mundo acerca da pessoa de Jó. Porque um homem justo e íntegro diante dessa terra significa sofrimento. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que este homem chamado Jó era temente a Deus. Que este homem chamado Jó recebe de Deus um lindo testemunho, que ele era uma pessoa íntegra, e isso somente Deus pode dizer a nosso respeito. Eu queria te perguntar, antes de passarmos para o segundo ponto, que tipo de testemunhas que te conhecem pode dar de você? As pessoas que te conhecem, que tipo de testemunho, quando você vira as costas, o que é que elas dizem sobre você? Vale uma pessoa que é reta, uma pessoa que é justa. Que tipo de testemunho Deus lá dos céus dá de você? Está ali o meu servo que é íntegro, pois eu conheço o seu coração. Jó tinha essas duas qualidades, dadas pelo próprio Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós veremos que, além de ser um homem temente a Deus, Jó era um homem próspero. Os versículos de 2 a 4 vai dizer que lhe nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Percebemos que a prosperidade de Jó, ela começa com os seus filhos. E o que é interessante aqui é a soma total dos seus filhos, que dá aí um número que é símbolo da perfeição, um número 10. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, somando aí o número 10, que simbolizava perfeição. É interessante que lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Se 7 filhos era bom, imagine 10. Naquela época era um fruto de prosperidade, de bênçãos do Senhor. Quando Elcana, o marido de Ana, vê aquele sofrimento dela ali para querer ter um filho, ele pergunta para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Então esse número aqui de Jó, meus irmãos, 10 filhos, representa que ele era um homem abençoado por Deus. E que além de ter uma família numerosa, Jó também era farto de bens. E mais uma vez, com a soma dos números, nós encontramos o número 10 aqui presente. Observe comigo, versículo 3. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. 7 mais 3, novamente aqui o número 10, número de perfeição. 500 juntas de boi,
e 500 jumentas. Novamente aqui a soma, né, o número 5 mais 5, novamente o 10, simbolizando o quê? Este homem era grandemente abençoado por Deus, começando com a sua família e também passando para os seus bens. Jó vivia uma vida abundante das bênçãos do Senhor. Meus queridos, antigamente a riqueza de um homem era contada dessa forma, através das suas posses. Por isso que nós vemos várias descrições das posses de Abraão, de Jacó, representando que eram homens ricos. Então, antigamente, para eu ver se uma pessoa de fato possuía riquezas, eu olhava para as suas posses. Hoje também não mudou muito, né? Mas a conta bancária é que manda mais. Se a pessoa tem ali 4 lotes, mas não tem nada na conta, não é uma pessoa rica. Mas hoje, se a pessoa tem lá as suas propriedades e a conta está gorda, fulano ali é uma pessoa rica, abastada. E aqui Jó, ele recebe de Deus essas bênçãos do Senhor. E além de toda essa riqueza, o texto diz também que Jó tinha muitas pessoas a seu serviço, em sua disposição para servi-lo. E aqui no finalzinho do versículo 3, diz que Jó era o maior de todo o Oriente. Significa que da sua região, Jó, ele era o mais rico. Não tinha ninguém mais rico do que Jó. E aqui no versículo 4, eu encontro uma cena satisfatória. Por quê? Porque eu vejo Jó com a sua família unida, festejando, celebrando. Olha o que diz o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Nós aqui não sabemos se Jó participava ou não dessas festas, mas os seus filhos sempre estavam celebrando. Irmãos, eu creio que a maior alegria do pai é verem seus filhos alegres, é verem os seus filhos celebrando. E aqui, conforme algumas traduções, pode dizer que eles celebravam seus aniversários. Cada um, por sua vez, saía celebrando o dia do seu nascimento e também convidava as suas irmãs para participarem junto com eles. Então, Jó, ele tem uma imagem que é perfeita para o homem bíblico. O homem que temia a Deus, o homem que tinha riquezas, o homem que tinha uma família feliz. Perfeito. Um homem que, além de ser temente a Deus, era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. E aqui nós encontramos algo incomum, meus irmãos. O que é incomum aqui? Uma pessoa rica temente a Deus. Você conhece alguém que é extremamente rico, como Jó aqui, temente a Deus? São poucos. São poucos. O próprio Cristo fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque exatamente o seu Deus é a sua riqueza. Mas para Jó existia um Deus, o qual ele era temente. O Salmo 37, versículo 16 vai dizer: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mais vale estar ali com um pouco, mas sendo uma pessoa justa diante de Deus, do que ter muitas riquezas e viver longe dele. Jó não era uma pessoa bem-aventurada porque tinha filhos, possuía riquezas, tinham pessoas ali ao seu serviço. Jó era uma pessoa bem-aventurada porque ele temia a Deus, porque ele servia a Deus. Tem até uma história engraçada do pastor Augusto Nicodemos. Ele conta que uma vez assistindo um programa de televisão, passou ali um momento de testemunhos. Creio que os irmãos já ouviram essa história mais não sei quantas vezes aí, mas vou repetir aqui de novo. E lá a mulher estava tendo uma fila ali de testemunhos, e a pessoa dizendo, e o pastor lá dizendo, conte a bênção. Aí a pessoa contava ali, ganhei um carro, consegui a casa própria, e vai contando. Aí chegou numa senhorinha e falou, conte a bênção, minha irmã. Ô pastor, Jesus me salvou, perdoa meus pecados. Amém, minha irmã, mas conte a bênção aí, conte a bênção. O nosso olhar está para as coisas materiais. Nós dizemos que uma pessoa é bem-aventurada. Olha, fulano ali é uma pessoa abençoada. Olha o carro dela. Olha a casa que ela tem. Olha as suas posses. Jó vai dizer que não é assim. A palavra de Deus também
vai ensinar que não é dessa forma. Jó era uma pessoa feliz, primeiramente, ele tinha um Deus vivo, como seu único Deus, como seu único Senhor. Começa por aí. A nossa bem-aventurança começa em Deus e não nas coisas que nós temos. Queridos, se nós fizermos um teste aqui, vamos saber um pouco quem de fato tem conhecimento das bênçãos espirituais. Se tivesse um culto chamado Venha para a campanha da casa própria, você ia ver quantas pessoas ia ter no culto. Venha que é certeza, você vai ganhar a sua casa própria. Se tivesse outro culto chamado Venha para conhecer a grandeza da obra de Deus, quantas pessoas iam estar nesse culto? Não é o que vemos hoje? Igrejas cheias para venha conquistar a sua bênção, venha ganhar a sua bênção. Agora, quando nós chamamos para um discipulado, para conhecer a grandeza de Deus, muitos recuam. Jó está nos ensinando que as bênçãos não é uma prioridade em sua vida, e sim o Senhor. Isso fica nítido, irmãos, no terceiro ponto dessa mensagem. Porque além de próspero, esse homem também era um sacerdote. Versículo 5, observe comigo, por favor. Versículo 5 vai dizer: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Jó era um sacerdote de Deus e também era um sacerdote no seu lar. No final dessa cena, o autor bíblico, ele apresenta para nós um pai que é piedoso, um pai que de todas as coisas busca assegurar que tudo estava bem. E diz o texto que Jó, depois das festas dos seus filhos, o chamavam para santificar. E santificar aqui, meus irmãos, não significa tornar alguém santo. Não é esse o sentido aqui dessa palavra. O ato de purificação significa que Jó, ele queria purificar os seus filhos, certo? Caso eles tivessem comido ali alguma comida que era contaminada, ou usado ali alguns objetos contaminados também. Então Jó, ele tinha esse cuidado para que os seus filhos pudessem se apresentar puros diante de Deus através dos sacrifícios. Isso não significa que os filhos de Jó eram homens perversos, não. Era apenas um zelo do seu coração. Por ser um homem temente a Deus, Jó está dizendo: vai que os meus filhos pecou contra o Senhor. Então Jó chamava os seus filhos para que eles pudessem, junto com ele, oferecer um culto a Deus, mas um culto de coração limpo, purificados, confessando os seus pecados diante do Senhor. E a expressão aqui de madrugada não significa que Jó ele acordava de madrugada, chamava os seus filhos de madrugada, não, significa que era a primeira hora do dia. Olha a prioridade que Jó coloca aqui, o serviço ao Senhor, a prioridade. Depois que acabavam as festas, Jó chamava os seus filhos, e bem de manhã, para poder, então, oferecer um culto ao Senhor. Sacrificar ao Senhor. Então, nós não podemos usar esse versículo para dizer que na madrugada a fila é menor. Esse versículo não está dizendo isso. Mas que sim, no primeiro dia, na primeira hora do dia, Jó se reunia com os seus filhos para oferecer sacrifícios ao Senhor. Meus irmãos, Jó não fazia isso apenas uma vez no ano. O texto lá no finalzinho do versículo 5 vai dizer que ele fazia isso continuamente. Era um hábito na vida de Jó, confessar os seus pecados, oferecer um culto a Deus. O nosso culto não é apenas no domingo, isso tem que ser continuamente, todos os dias. Não é apenas no momento de confissão que devemos confessar os nossos pecados. Não é apenas no momento de louvor que devemos adorar a Deus.
É todos os dias, continuamente. O culto sempre está presente na vida daqueles que temem ao Senhor. E esses atos aqui, meus queridos, de interceder, de oferecer sacrifícios, Jó, ele tinha consciência de que ele precisava de um mediador. E quem é esse mediador? Nós sabemos quem é: Jesus Cristo. Todo holocausto, todo o sacrifício que era feito no Antigo Testamento apontava sempre para a pessoa de Cristo, para o sacrifício de Cristo. O que Jó fazia pelos seus filhos, um dia um homem fez por ele. E esse homem foi Cristo Jesus. Foi pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados. Carregou a nossa culpa. Carregou a nossa enfermidade. Esse Cristo é Jesus, enviado por Deus para perdoar os nossos pecados. E há aqui também uma doutrina reformada chamada de sacerdócio universal de todos os crentes. Cada um de nós, queridos, somos chamados para buscar a Deus, orar, interceder uns pelos outros, ensinar a palavra de Deus uns para os outros. Só que como chefe da sua família, Jó, ele tomava o primeiro passo. A primeira decisão era dele. A primeira atitude de chamar para confessar os seus pecados era do pai, que era o chefe do lar. Meus irmãos, Cristo, quando se ofereceu por nós naquela cruz, ele se ofereceu para santificar a sua igreja, para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele irá apresentar ao Pai uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível, mediante o seu sacrifício. Então Jó, com seu sacrifício, apontando para Cristo, dizendo: nós necessitamos de um mediador. E esse mediador, como nós sabemos, a revelação é o Senhor Jesus Cristo. Concluímos, querido, que a vida que Jó, ele era um homem saudável, rico e sábio, porque temia a Deus. E um homem temente a Deus, com uma família grande, harmoniosa, cheia de celebração, alegria, piedade e riqueza. E creio que este é o sonho de todo homem, como eu falei antes. Temos o chamado sonho americano, né? Que os habitantes lá dos Estados Unidos têm aquele sonho americano, a vida de independência, riqueza. Isso aqui é um sonho bíblico de todo homem. Temer a Deus, ter uma família bem estruturada e ter suas riquezas, para glorificar a Deus. Isso acontece com Jó. O homem que, em meio a essa riqueza, não se deixa se levar por essas coisas, de forma alguma. Ele é vigilante em oração, sempre preocupado com a sua maior prioridade na vida, que é manter-se a si mesmo e também a sua família em um relacionamento correto com Deus. E vemos nele, meus irmãos, um modelo de virtude e de um homem abençoado. E eu digo, que começo de uma história feliz. Quem lê apenas os 5 versículos aqui de Jó, fala: rapaz, esse homem foi um homem feliz, meio afortunado, e um homem que, eu quero ser igual a Jó, eu quero ter uma história igual a de Jó. Mas não para por aí o livro. Com a graça de Deus, iremos para outra cena, uma cena que vai nos levar até os céus, em um diálogo de Deus com Satanás. Mas aqui, antes de chegar o dia mau, Jó é uma pessoa feliz. Não por causa das suas posses, mas porque ele tinha Deus. O homem temente a Deus. E essa também, queridos, é a nossa condição. Talvez você não possua a mesma riqueza de Jó, mas possui as bênçãos que também estava sobre ele. Em Efésios capítulo 1, vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu quero deixar para vocês aqui apenas 2 aplicações diante dessa exposição. A primeira aplicação, queridos, talvez seja uma aplicação simples, mas que você medite. Qual é
qual é a posição que o Senhor ocupa em sua vida? Em que posição o Senhor está em sua vida? Em primeiro lugar? Em último lugar? Como que você demonstra isso com suas ações? O que você mais procura neste mundo? São as suas riquezas ou é Cristo? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Qual é a posição de Cristo na sua vida? Segunda aplicação. Você, como sacerdote, seja do lar, ou sendo chamado sacerdote, como lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, como você tem servido a Deus? Você, homem, chefe do lar, como você tem administrado a sua casa? Isso, queridos, também eu falo no meu coração. Como eu, Wesley, tenho administrado o meu lar. Tenho mostrado aos meus filhos essa piedade, essa vida de piedade. Tenho chamado eles para: filhos, venham cá. Como vocês estão diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Você já confessou seus pecados a Ele? Falo isso porque a primeira atitude dos meninos lá em casa não é orar, é ligar a televisão. E eles costumam nos copiar, não é verdade? Costumam nos copiar. Se eles estão fazendo isso, é porque eles estão vendo isso em nós. E eu quero lutar com todas as minhas forças para que a primeira atitude dos meus filhos sejam buscar o Senhor. Mas eu quero começar mostrando um exemplo para eles. Como você também tem mostrado o exemplo em seu lar. Queridos irmãos, quero convidar você, diante dessa exposição, a fechar os seus olhos, a orar diante do Senhor. Aquilo que Ele falou ao seu coração. Creio que você não guardou todas as palavras, eu sei disso. Mas alguma palavra o Senhor falou ao seu coração. E ore a respeito disso.